Olá, minhas boas-vindas a você a mais uma aula de língua portuguesa. Nosso assunto hoje é semântica e nesta aula trataremos especificamente de homônimos e parônimos, resolvendo questões. E lá vamos para a primeira. Aqui nesta primeira questão você vai completar os espaços em branco com a grafia correta das palavras e em seguida indicar a opção certa. É claro que se você está tratando de homônimos, olha só, homônimos, ou seja, nomes iguais, e você também está tratando de parônimos. Parônimos, nomes semelhantes, nomes parecidos. Então, ou você terá palavras que são iguaizinhas na escrita, ou iguaizinhas na pronúncia, mas escritas diferentes, ou tudo igual, na escrita ou na pronúncia, certo? Tudo igual. Então, você terá homônimos. Mas quando não é tudo igual, por mais que se pareça, então você vai ter parônimos. E sempre os sentidos são diferentes. Então, a escolha da palavra deve-se ao contexto da frase em que ela vai ser aplicada. Então, na primeira frase que você tem o da empresa não quis prestar esclarecimentos sobre a situação. Então, você tem a opção diligente e a opção dirigente. Então, pelo contexto, é claro que nós já estamos pensando em dirigente. Então, as letras A e D que trouxeram diligente são excluídas. Uma vez que diligente é aquele que é cuidadoso, zeloso, ativo, ou seja, está de prontidão para resolver qualquer coisa, mas no contexto ali, nós não estamos falando daquele que está em atividade, o ativo da empresa, o zeloso, o cuidadoso da empresa, não quis prestar esclarecimentos. Então, dá para a gente perceber pelo contexto que é quem dirige a empresa. Então, nós estamos com as letras B e C. Depois, é preciso correr. O perigo é iminente ou eminente. Então, esse aí é um exemplo de parônimo, certinho? Vou colocar aqui para você gravar, porque às vezes a banca lhe pede na questão qual alternativa traz exemplo de homônimo ou exemplo de parônimo. Então, aqui nós temos um exemplo de parônimo. Iminente com I, eminente com E. O iminente com I é algo que está prestes a acontecer. Então, vamos associar a imediato, que também começa com I. Eminente com é algo excelente, elevado, importante. Então, vamos colocar aqui elevado, que começa com também, excelente, só para você conseguir associar a algo bem positivo a palavra eminente, certo? Algo importante. Então, quando diz que é preciso correr, o perigo, ele não é importante, o perigo é imediato pelo contexto. Então, se eu preciso sair daqui, é porque algo está prestes a acontecer. Então, o perigo é iminente, nós vamos ficar, então, com a letra B, porque aí a C vai sair por causa do eminente. Mas, continuando, nós temos aqui mais dois pares de, mais um par de parônimos, que é o retifico, de retificar, e o ratifico, de ratificar. Então, como você percebe, só uma letrinha faz a diferença, duas letrinhas fazem a diferença entre as duas palavras. O retificar você associa a tornar reto. Esse reto quer dizer correto. E o ratificar é confirmar. Então, você tem aqui no contexto, não há motivo para corrigir o que foi dito. Por isso, então, olha só, não há motivo para corrigir.
Então, quer dizer que não tem nada para ser corrigido, para ser retificado. Não tem nada para ser retificado. Então, se não tem nada para corrigir, eu já posso confirmar tudo que falei sobre o assunto, ou seja, ratificar. Então, eu ratifico tudo que já falei sobre o assunto. Letra B responde a questão 1. E vamos à 2. Na 2 nós temos uma tirinha onde as personagens, as cobras, conversam entre si e uma diz o seguinte: se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos de 1 grama. Então aqui a personagem disse 1 grama e aqui ela disse 1 grama. Então, nós estamos diante de uma mesma palavra, a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas são duas palavras que nos trazem contextos diferentes. Aqui, quando ela disse 1 grama no feminino, ela está se referindo à relva, capim. E aqui, quando ela disse 1 grama, ela está se referindo à medida de peso, ao peso. Então, peso é masculino. Então, grama que lembra peso é 1 grama. E grama que lembra relva é a grama, feminino, certo? Então, aqui nós estamos diante de um substantivo que, mudando o gênero, masculino e feminino, muda-se o significado da palavra, ok? Então, vamos ao enunciado. As duas ocorrências do termo grama no texto demonstram que são palavras homógrafas, ou seja, homógrafas é que se escrevem da mesma forma. Então, tudo bem, elas se escreveram da mesma forma, são escritas da mesma forma, pois possuem sons distintos e grafias idênticas. Bom, elas não possuem sons distintos. O som é o mesmo e a grafia também. Olha, grama no segundo quadrinho e grama no terceiro quadrinho. Não tem nada de som distinto. Distinto é diferente. Então, o som não é diferente. Então, eu elimino a letra A. Na letra B diz que elas são homófonas, então tudo bem. Na letra A falou homógrafas, mesma grafia, tá certo. Só que o comentário seguinte não ficou correto. Agora, homófonas também está certo, é a mesma pronúncia. Pois possuem sons idênticos, agora sim, os sons são idênticos, beleza. E grafias distintas, as grafias também são idênticas, então letra B também está fora. Homônimas perfeitas, ou seja, nomes iguais em tudo, iguais na grafia e iguais na pronúncia. E o comentário é: pois possuem grafias idênticas, sons idênticos, porém, contudo, todavia, os significados são distintos. E é isso mesmo, que uma é relva, o outro é peso, mas tudo é grama, o mesmo som, tudo se escreve com G-R-A-M-A. Então, a letra C falou tudo que está de acordo com a número 2, ok? Então, elas são homófonas, sim, mas não têm sons distintos e nem significados idênticos. Elas não são parônimas, porque parônimas são palavras apenas parecidas, e elas não são parecidas, elas são iguaizinhas. E vamos a 3. São palavras homônimas, ou seja, vamos repetindo sempre a definição, homônimas, nomes iguais, palavras que são iguais. Esse iguais pode ser iguais em tudo, escrita e pronúncia, iguais só na escrita ou iguais só na pronúncia, mas sempre significados distintos. Cela com C é um cômodo pequeno e cela com S é de cavalos, ou seja, é o arreio certinho. E a cela, que é o cômodo pequeno, você pode associar a cadeia também, que tudo começa com C, certinho? Então, são homônimas, sim, porque você pronuncia da mesma forma, embora são escritas com letras diferentes. Então, aqui nós temos homônimos, que nós chamamos de homófonas
palavras homófonas, porque tem a mesma pronúncia, cela, cela, mas elas são escritas com letras diferentes, uma é com C, outra é com S. Então, elas são homófonas heterógrafas, ou homófonas heterográficas, ou homofônicas heterográficas, não importa, mas você traz aí na palavra o homo, que significa igual, e o hetero, que significa diferente. Então, igual na pronúncia, diferente na grafia, certinho a número 3, ok? E vamos a 4. Na 4, nós temos que o enunciado dizendo que no que tange as palavras homônimas e parônimas, ou seja, no que tange as palavras que são iguais na escrita ou na pronúncia ou nos dois contextos, e parônimas, que são apenas parecidas, mas todas possuem significados diferentes, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então, nós temos, frente a um perigo, hoje até fizemos uma questão dessa falando de perigo, e esse perigo ele não é importante, não é excelente, ele é imediato, ele está próximo. Então, nós temos ali o contexto do iminente. Então, já eliminei B e D. Então, frente a um perigo iminente, ou seja, que está próximo, imediato, os peregrinos, aí nós temos migraram e bom, aqui não tem escolha, né? Ambas, né? Ambas as alternativas trouxeram a mesma palavra. Então está correto, porque migrar é sair de um lugar, sair de uma região, sair de um território e partir para outro. Então, sair de uma região para outra. Então, você saiu de um lugar para outro, você migrou. Aí, já aproveitando o ensejo, já vamos para as palavras emigrar ou emigrante e imigrar e imigrante, e você vai observar exatamente aqui o e o i de cada palavra, porque o migrar você já tem o contexto que é de sair de uma região. O vai nos trazer a ideia de fora, de exterior, certinho? Então aqui, ó, vamos até colocar assim para você gravar, ó, de exterior e I de interior. Então, ou seja, o exterior é que lembra, então, fora, e o interior é que lembra dentro. Então, aí você consegue saber que quando a pessoa migrou, saiu de uma região para outra, ou de um país para outro, ao sair do seu país, por exemplo, ali ele é um emigrante. Então, emigrar é sair de uma região ou de um país para outro. E imigrar, então, é interior, é dentro. Então, imigrar é entrar em uma outra região, em um outro país. Por exemplo, vamos supor que João saiu do Brasil e foi para a França. João saiu do Brasil e foi para a França, certinho? Então, o João migrou. O João está saindo de um território para adentrar em outro território. Aqui no Brasil, para nós brasileiros, o João é um emigrante, porque ele está saindo daqui. Mas quando ele chegar à França, lá ele será um imigrante, porque lá ele está entrando, ele vai ficar ali dentro daquele país. Então, ali ele é um imigrante. Para nós, ele é um emigrante, porque ele saiu, ele nos deixou aqui. Para os franceses, ele será um imigrante, porque ele entrou lá, ele está ali no interior, dentro do país, perfeito? E agora vamos à classificação. Emigrar e imigrar
elas não são iguaizinhas em nada, elas são muito parecidas. Então, aqui você tem um par de parônimos, certinho? E agora vamos. Frente a um perigo iminente, os peregrinos migraram às pressas para o casebre ao lado, objetivando não espiarem, com S, ou não espiarem por suas ações ilegais. Então, será que eles vão espiar, ou seja, observar? Ou será que eles vão espiarem com X, que quer dizer espiar com X significa pagar, pagar por alguma coisa de errado que você fez. Então, esse pagamento, ou seja, remir-se das culpas, né, é espiar com X, certo? Então, espiar com S é você observar, você não está observando, você não está espionando ninguém. Então, nós vamos para a letra C, porque é espiar, de sofrer consequências de alguma coisa ilegal que se fez, certo? Então, letra C responde a 4 e vamos a 5. A respeito do uso das palavras seção com 2 S e seção com C cedilha, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e assinar a alternativa correta. Então, recordando aqui, você já viu que nós estamos diante de duas palavras que são homônimas, ou seja, que são nomes iguais, mas só na pronúncia. Então, elas são homônimas, homófonas ou homofônicas, mas elas são heterógrafas ou heterográficas, porque elas são diferentes na escrita. A primeira, lembra tempo de duração de algo. Então, tempo de duração de alguma coisa é sessão com 2 S. Então, nós temos a sessão da tarde, nós temos a sessão de cinema, nós temos a sessão da Câmara Municipal. Então, é o tempo de duração de algum evento, é a sessão com 2 S. E a sessão com C cedilha é derivada da palavra setor, que termina com tor. Então, terminou com tor, vai dar uma derivada com C cedilha, e é a nossa seção que lembra um setor, que lembra divisão de um todo. Então, um todo é dividido em partes, cada parte é um setor ou uma seção com C cedilha. E aproveitando a oportunidade, vamos lembrar que tem uma terceira seção que começa com C, que vem do verbo ceder. Então, é sinônimo de doação, certinho? Associe com o C de ceder, para você saber por que tem uma seção que é com 2 S. Por exemplo, no contexto, haverá seção de agasalhos, haverá seção de agasalhos para os necessitados neste inverno, certinho? Então, vamos lá. Haverá doação. Então, alguém vai ceder. Então, é a nossa seção que começa com C, perfeito? Voltando à questão, nós temos: os adolescentes foram assistir à estreia do filme na sessão número 2. Ou seja, é um evento que vai ter um tempo de duração. Então, estamos tratando da sessão com 2 S, número 1, e aproveitando o ensejo, vamos corrigir aqui, está faltando o acento grave, porque o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar algo, ele é um verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Então, foram assistir à estreia do filme. Se fosse simplesmente assistir
Filme, você ia dizer, fui assistir a quê? O filme. Então, fui assistir ao filme. Se deu ao antes da palavra masculina, tem crase antes da palavra feminina. Perfeito? Então, número 1 no primeiro parêntese, o que nos leva a eliminar letras C e D. Esta seção da livraria é destinada a livros de literatura. Então, o que eu estou observando? Eu estou dentro do contexto de um todo, que é a livraria, e eu estou numa parte dela que você só vai encontrar livros de literatura. Então, isso quer dizer que eu estou num setor da livraria. Então, eu estou numa seção com C cedilhado. Ok? Então, me dá o número 2 aqui. Então, 1 já saiu, né? Então, já sabemos que o gabarito é a letra B. A seção determinou quem ficaria com a criança. Então, a seção foi um evento que durou um determinado tempo. Estamos diante da primeira seção, que é com 2 S, fechando aqui na letra B, 1, 2, 1. Perfeito? Questão 6. Conforme preconiza Segala, avalie as afirmações que seguem sobre a significação das palavras. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Então, até agora está correto. Sinônimo é isso mesmo, sentido igual ou aproximado. Embora irmanados pelo sentido comum, os sinônimos diferenciam-se, entretanto, uns dos outros por matizes de significação e certas propriedades que o escritor não pode desconhecer. Então, o que o Segala disse aqui sobre sinônimos? Que, embora sejam palavras que tenham sentido comum, ou seja, tenham sentido igual ou semelhante, eles se diferenciam por matizes de significação e certas propriedades. Isso que o escritor não pode desconhecer, quer dizer, um escritor precisa saber disso para poder, de repente, não aplicar um sinônimo de uma palavra num determinado enunciado, porque isso pode trazer alteração. Por exemplo, nós temos que casa, vamos um exemplo bem simples, mas dá para você compreender o que estas palavras aqui estão dizendo. Casa pode ser sinônimo de lar. Vou voltar para minha casa, voltar para o meu lar. Em minha casa isso não acontece, em meu lar isso não acontece. Então, nós estamos diante de duas palavras que nós podemos tratá-las como sinônimos. Só que num determinado momento eu vou vender a casa. Veja que eu não poderia dizer, não vai cair bem você falar, vende-se este lar. Se lar é sinônimo de casa, né? Então poderíamos aplicar a palavra aqui, mas aqui não fica bem, porque lá traz mais uma conotação que não simplesmente a do prédio, como diz assim, da construção, né? Traz uma conotação maior do que se passa ali dentro, das pessoas que conviveram ali, das lembranças que ela traz. Então, tudo isso é que vai formar o lar. Mas, em muitos contextos, casa e lar podem substituir um pelo outro. Mas aqui, neste contexto, é melhor eu vender esta casa e não este lar. É o que está sendo dito no número 1. Então, sim, diferenciam-se, entretanto, um dos outros por matizes de significação e certas propriedades que quem está escrevendo não pode desconhecer, né? Então, a número 1 está corretíssima, não só começou correta, como terminou correta. Ela tem que aparecer nas respostas, ela não está na letra B, então a letra B está fora. Vamos às demais. Homônimos são palavras que têm, olha aqui o tem com acento, muito bem, é porque palavras que têm, então está se referindo a uma palavra no plural. Então, quando tem
se refere à terceira pessoa do plural, ele vem com acento. Tem a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas significação diferentes. É isso mesmo. Homônimos são essas palavras, têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente. Mas nem sempre tem a mesma pronúncia, né? Às vezes tem a mesma pronúncia, grafia diferente. Às vezes tem grafia diferente e às vezes tem a mesma grafia e tem pronúncia diferente. E às vezes é tudo igual, certo? Às vezes é tudo igual. Nem sempre vai ser a mesma pronúncia, certo? Então, aqui ficou no mínimo assim, duvidoso, né? Porque não é, às vezes a mesma grafia, tudo bem, às vezes tem a mesma grafia, mas significação diferente? Sempre significação é diferente. Agora, quando falou tem a mesma pronúncia, fica parecendo que sempre terá a mesma pronúncia e nem sempre terá a mesma pronúncia, certo? Então, vejamos. Tem algo certo ali, mas também tem algo errado. Então, vejamos os exemplos aqui. Você tem a palavra conserto. Então, conserto com S, de reparar um erro, um defeito, certo? Reparar um defeito. E você tem o concerto com C, que lembra harmonia. Por exemplo, que lembra que está tudo em perfeita harmonia. Então, vamos lembrar da música, né? Um concerto de música, por exemplo. Então, pronto, o que você tem aqui? Você tem a mesma pronúncia, sim, grafia diferente. Mas lembra que você tem também, por exemplo, aqui, ó, caminho pode ser um substantivo, por exemplo, o caminho é longo, aí você tem caminho, substantivo. Eu caminho depressa. Aí você teve caminho, verbo indicando uma ação. Então, aqui, os dois tiveram a mesma pronúncia e a mesma escrita. São homônimos perfeitos. Mas, às vezes, eles não têm a mesma pronúncia. Por exemplo, use a colher para tomar a sopa. Grifemos o colher. Agora, vou colher frutas no pomar. Grifemos o colher. Você olha para as palavras, elas têm a mesma grafia, mas a primeira tem o timbre aberto no E e a segunda tem o timbre fechado no E. Então, não é a mesma pronúncia. Então, o que se disse no número 2, eu vou ter que dar errado para ele, não pelo item total, mas pelo menos exatamente para esta parte de mesma pronúncia, porque do jeito que colocou aqui, são palavras que têm a mesma pronúncia e está restringindo, né? São palavras que têm a mesma pronúncia, então quer dizer, é como se fosse assim, ó, elas sempre vão ter a mesma pronúncia. Certo? É isso que você tem que interpretar, do jeito que está colocando. E você acabou de ver um exemplo aqui, que elas não têm a mesma pronúncia. Certo? Então, a 2 sai, tirando a 2, eu tiro todas as demais, né? E me sobra a letra D. Agora, então, vamos ver a terceira. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Perfeito, parecidas. Por exemplo, você tem comprimento com O, que é referência à extensão, a tamanho, e você tem comprimento com U, que se refere à saudação, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou ainda cumprimento pode ser referente ao ato de cumprir
com alguma obrigação. Por exemplo, eu cumprimento as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu observo o cumprimento dos meus deveres. Então, você está diante de duas palavras que são parecidas na escrita, na pronúncia, mas diferentes na significação. Então, dessa forma, a questão 7 é respondida com a letra D. E vamos à 8. Assinale a alternativa a seguir que não apresenta nenhum erro ortográfico em relação ao contexto de cada uma das sentenças. O tráfico em São Paulo é responsável por inúmeros atrasos de funcionários. Claro que nós já vamos observando que o caso aqui da questão é em relação à palavra tráfico. Existe a palavra tráfico, que faz parônimo com tráfego, mas nós temos que saber então que tráfico é o comércio ilegal e tráfego é o movimento do trânsito. Então, vamos colocar aqui trânsito, que nós vamos observar que mesmo que haja tráfego em São Paulo ou em qualquer lugar, infelizmente, nós estamos diante do contexto do movimento do trânsito. É isso aí que faz com que haja atrasos de funcionários. Então, o contexto aqui está para trânsito. Então, estando para trânsito, a palavra aplicada deveria ter sido tráfego e não tráfico. Então, letra A está fora. A camareira precisou revisar seu turno com sua amiga. Então, também não há nenhuma palavra escrita incorretamente, mas há uma palavra aplicada incorretamente segundo o contexto. Interpretando o enunciado, nós vimos que ela precisou foi trocar de turno. Então, esse trocar de turno não é revisar. Ela quis dizer, a pessoa que escreveu quis dizer revezar, né? Revezar seu turno com sua amiga. Então, a letra B também está fora. A mãe da vítima ficou inconformada com a dilação da sentença. Então, nós temos delação. Lembra de delação premiada? Então, delatar é denunciar. Então, delação é denúncia, acusação. Quando alguém vai entregar outro, certo? Agora, aqui nós temos dilação. Dilação, lembra? Dilatar. Dilatar, lembra? Aumentar. E nesse contexto aqui, é aumentar sim, mas é aumentar o tempo. Então, é o contexto de adiar. Então, essa dilação é sinônimo de adiar mesmo. A mãe da vítima ficou inconformada com a dilação da sentença do assassino, ou seja, adiou, certo? A sentença. A mãe quer que dê logo essa sentença, né? Então, é esse o contexto empregado aqui. A palavra foi adequadamente aplicada, então não apresenta nenhum erro na letra C. Na letra D, o mergulhador precisou imergir porque seu cilindro de oxigênio sofreu avaria. Então, ele teve defeito. Então, quer dizer, você está mergulhando e tem problema com o oxigênio, então você precisa sair de onde você está mergulhado. Então, você já estava imerso, você já estava dentro d'água, dentro da água, certo? E você quer sair da água porque você está com falta de oxigênio. Então, para sair da água, você não é imergir. Imergir, você está entrando, você vai emergir, certo? Emergir é sair de onde você estava mergulhado. Lembra-se de questão anterior, não me lembro qual, em que nós tratamos do imigrar, né, do imigrante, do emigrante. Então, o I dá a ideia de dentro. Então, se é imergir, ele está dentro da água. E o E dá a ideia de fora. Então, emergir é sair
para, né, sair de onde você estava mergulhado, certinho? Então, letra D também realmente estava fora. O fazendeiro sabe arriar o cavalo perfeitamente. Então, embora falemos desta forma, temos que nos lembrar que o arriar é a mesma coisa de baixar, fazer descer. Por exemplo, a gente não disse que a bateria do carro arriou, ela perdeu a carga, então baixou a carga, certo? Então arriou. Então esse é o sentido de arriar. Vamos arriar a bandeira. Então você vai baixar a bandeira. Ela está hasteada e você vai arriar, você vai baixar. Aqui o fazendeiro não abaixou o cavalo. O fazendeiro, ele colocou arreios no cavalo. É do verbo arrear, de colocar arreios. É esta palavra que você tem que colocar aqui, certo? Então, é arrear, ou seja, pôr arreios. Certinho? Perfeitamente no cavalo. Então, número 8 é a letra C, que a sentença está escrita de acordo com o contexto. As demais, não há erro de ortografia na realidade, como diz lá no enunciado. Não é erro de ortografia, existe aquela palavra, só que aquela palavra está incorreta conforme o contexto em que ela foi usada. Questão 9. De novo, nós vamos aplicar homônimos e ou parônimos, né? Então, já estamos vendo aqui, ó, infração e inflação. Desculpe. Deixe-me voltar para o... Espera aí, deixe-me consertar isso aqui, rapidinho. Então, aqui você vê um par de parônimos, a infração, vamos recordar, a infração que tem R, vai lembrar erro, vai lembrar transgressão, tá vendo? Tô colocando assim para você marcar que tem R. Então, a infração que tem R é aquela que lembra um erro que a pessoa cometeu. Então, ela cometeu uma infração, ela infringiu. Então, é quando a pessoa vai infringir uma lei, por exemplo, né? Então, isso é infração. E a outra, então, é a que nós vivemos, né? O contexto em que nós vivemos muito, que é a desvalorização da moeda, certo? A desvalorização da moeda. Então, eis a diferença deste par de parônimos, ok? Depois, na sequência, nós temos o diferir e temos o deferir. Então, o diferir é de diferenciar, é de fazer a diferença. E o deferir é de despachar, certinho? De concordar com alguma coisa, de aprovar. Por exemplo, nestes termos, pede deferimento, quer dizer, pede que seja atendido, que seja despachado, que seja aprovado aquilo que você está solicitando, certo? E depois nós temos então é outra par de parônimos, né, que são apenas parecidos. Lá vem mais outro par de parônimos, olha, eminente e iminente. Já falamos desse em questão anterior, é só você voltar lá. O de elevado, de excelente, e o I de imediato, prestes de acontecer, tá bom? E aí vem o último, que é mandato com T e mandado com D. Então, você vai lembrar que mandato que tem o T pode ser associado a um tempo, que também começa com T, né? Um tempo de duração de um cargo, por exemplo.
O mandato do prefeito é de 4 anos, né? Agora, o mandado que tem D associa uma ordem, que também tem D, judicial, que também tem D, para você não se esquecer de fazer a diferença de forma correta, ok? Então, agora, estamos diante de uma questão com parônimos, palavras parecidas. O jovem não cometeu nenhuma que justificasse o magistrado, o pedido de prisão feito pelo representante do Ministério Público que levou a expedição do... Beleza, então tá simples, olha só. A primeira é infração ou inflação. Então, eu acho que o jovem, ele não desvalorizou o dinheiro, não é o contexto. Mas o jovem ou cometeu ou não cometeu um erro, uma transgressão. Então, é a infração com R. O jovem não cometeu nenhuma infração. Então, com certeza que é infração aqui, eu já vou eliminar a letra B e a D, certinho? Vamos para a segunda lacuna. Não cometeu nenhuma infração que justificasse o magistrado. Então, agora será que o magistrado vai diferenciar ou despachar o pedido de prisão feito pelo Ministério Público? Então, vejamos. Então, se o jovem não cometeu nenhuma infração, nenhum erro, nenhuma transgressão, o Ministério Público está pedindo a sua prisão, mas não tem justificativa para o magistrado despachar, ou seja, atender o pedido do Ministério Público. Então, você está diante, do sentido de deferir, de despachar, de atender e não diferir. Se não é diferir, ó, eu vou cortar onde tem diferir. Aí, ó. Então, nós já havíamos cortado a letra A letra B, agora corta a letra A letra D já estava eliminada também. Então, nós estamos só entre a letra C, que tem infração, que tem deferir, e a letra E também. E vamos resolver com a próxima agora, que é relacionada ao representante do Ministério Público. Então, olha, não vai atender, então não vai deferir o pedido de prisão feito pelo eminente, ou seja, excelente, elevado, importante, ou iminente, imediato representante. Será que nós estamos diante de um imediato representante ou de um excelente representante? Será que o contexto não, né, é de dizer que ele é imediato ou de dizer que ele é uma pessoa respeitável, excelente, elevada? É claro que é eminente, né? Feito pelo eminente representante do Ministério Público, o que nos já dá o gabarito da questão na letra C, completando com o que levou à expedição do mandado, o que levou à expedição do mandado de prisão do mesmo. Ó. Então, o que é que nós temos aqui? Mandado com D, na letra C, tudo certinho. Então, o jovem não cometeu nenhuma infração que justificasse o magistrado deferir o pedido de prisão feito pelo eminente representante do Ministério Público, o que levou à expedição do mandado de prisão do mesmo. Ok? Então, letra C responde a 9 e vamos a 10. Questão 10. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol de novo na placa e o menino diz, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, aproveite para ver também. Então, você tem aqui linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Você tem as imagens e as palavras. As palavras
exemplificam a linguagem verbal. E as palavras exemplificam a linguagem verbal e as imagens exemplificam a linguagem não verbal. Então, nós temos os dois tipos de linguagem no mesmo texto, o que nos dá aqui uma linguagem híbrida ou linguagem mista. Quando você já observou que ali realmente tem ambiguidade, né? Nós já observamos que tem ambiguidade, ou seja, duplo sentido. A mesma palavra ou expressão ou frase pode ser interpretado com sentidos diferentes. Então, quando ele aqui trata exatamente da palavra vendo, porque vendo pode ser a forma gerúndio, pode ser o gerúndio, a forma nominal do verbo ver. Então, é o gerúndio de ver. Por exemplo, aqui, ó, estou vendo este filme. Estou vendo este filme na Netflix, certo? Então, eu chego, você está assistindo a um filme, aí eu digo, estou vendo este filme também na Netflix. Beleza. Então, você viu a palavra vendo, que é gerúndio, porque termina em NDO, relacionada ao verbo ver. Mas acontece que o verbo vender, quando eu conjugo no presente do indicativo, também vai ter essa forma. Por exemplo, eu vendo, tu vendes, ele vende, certo? Então, ó, eu vendo minha casa, eu vendo minha casa por um preço razoável. Então, alguém quer comprar, eu vendo minha casa por um preço razoável. Então, nós vimos que a forma verbal vendo pode ser a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Né? Eu vendo doces na rua, certo? Eu vendo minha casa, eu vendo minha moto, ok? E vendo pode ser a forma gerúndio, né? Pode ser o gerúndio do verbo ver, certo? Vendo isso agora, eu percebi o erro, certo? Então, de ver. Então, pronto. O menino com a plaquinha vendo o pôr do sol, ele disse depois, para desfazer a ambiguidade, que ele não estava vendendo, ele estava vendo, observando, porque a pessoa queria saber quanto ele queria pelo pôr do sol. Observe que pôr do sol é um nome composto sem hífen, porque tem elemento de ligação, tá vendo? Tem elemento de ligação, então não tem o hífen. E se você precisar colocar no plural, é pores do sol, certo? Eu vi o pôr do sol. Eu já vi vários pores do sol, certo? E o pôr tem acento, porque é verbo para diferenciar da preposição por, mas pores não vai ter o acento, certinho? Então, agora vamos à questão. A imagem apresenta uma ambiguidade devido ao emprego de vocábulos homônimos, ou seja, que são nomes iguais. Isso está perfeito, tem ambiguidade. Acabamos de comentar. Ele está usando a palavra vendo no sentido de ver, e a pessoa aproximou e fez uma pergunta entendendo aquele vendo como se fosse o verbo vender. Então, isso é ambiguidade. A mesma palavra oferecendo duas possibilidades de interpretação. Então, o item 1 tem que fazer parte da resposta e ele não está na letra A nem na letra C. A ambiguidade obtida na imagem é devido ao emprego de vocábulos com a mesma etimologia e que se relacionam em termos de ideia.
Não, eles não têm a mesma origem. Um é o verbo vender e outro é o verbo ver. São dois verbos totalmente distintos na significação, na ideia que eles transmitem, totalmente distintos. Só houve coincidência na escrita e na pronúncia das palavras. Então, o item 2 não pode fazer parte da resposta. E eu tenho dois. Ah, não tenho dois em nenhum. Então, já sabíamos, quando eliminamos letras A e C, já sabíamos que a 2 estaria errada, que nem faz parte das alternativas. Há no contexto uma semelhança sonora entre o substantivo e o verbo quando se faz a leitura do substantivo como verbo. Olha, ali há semelhança sim de som, mas ali não há substantivo. Ambas as palavras são verbos. O vendo é forma verbal do verbo ver ou do verbo vender. Não há substantivo na história ali. Então, o 3 também trouxe uma informação inadequada. Onde há o 3, eu tenho que eliminar. Tem o 3 na B, tem o 3 na D, restou-me apenas a letra E. Então, vamos ver se a 4 está de fato errada. O uso de palavras parônimas torna o contexto ambíguo. Olha, a ambiguidade está presente realmente, mas não pela paronímia, e sim pela homonímia, não por palavras parecidas, mas por palavras que são iguais. São homônimas, homógrafas e homófonas. Homônimas perfeitas, iguais na escrita, iguais na pronúncia, ok? Então, letra E realmente é a resposta. Apenas o item 1 veio correto, certinho? Então, espero que isso aí tenha te ajudado e nós vamos parando por aqui. Na próxima aula falaremos de hipônimos e hiperônimos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.